Agora vamos aqui para os critérios de divisibilidade. Quando é que um número é divisível por 2? Um número natural é divisível por 2 quando ele termina em 0, em 2, 4, 6 ou 8, tá bom? Ou seja, quando ele é par. Então posso afirmar o seguinte, 104. 104 é divisível por 2, pois ele é um número par. Então, qualquer número par é divisível por 2, tá bom? Agora vamos saber quando é que o número é divisível por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Então vamos exemplificar aqui. Será que o 81, vou colocar aqui que é melhor, 81 é divisível por 3? Vou colocar aqui a interrogação para vocês não confundirem. Será que é? Então, como é que a gente sabe que um número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos, ou seja, quais são os algarismos do 81? O 8 e o 1. Somei aqui. A soma de 8 com 1 é 9. Aí eu pergunto, 9 é divisível por 3? Ou seja, quando eu pego 9 e divido por 3, a divisão é exata? É. Vamos testar? 9 dividido por 3 é 3, não sobra nada. Se não sobra, a divisão é exata. Bom, se a soma dos algarismos de 81, que foi 9, é divisível por 3, então eu posso afirmar que 81 é divisível por 3. Então eu vou apagar essa interrogação e vou colocar o ponto de afirmação. Estou afirmando, tá? Estou afirmando que 81 é divisível por 3. Então está aqui a regrinha. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Deixa eu pegar aqui o 64. 64 é divisível por 3? Vou colocar uma interrogação. Então vamos saber como é que faz para descobrir que um número é divisível por 3. Pega os algarismos do número e soma. 6 mais 4, 10. E 10, ele é divisível por 3? Vamos saber. 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1. Sobrou, pessoal, se sobra resto, a divisão não é exata. Então, isso significa que 10 não é divisível por 3. Por que 10 não é divisível por 3? Porque sobrou. Se 10 não é divisível por 3, que foi a soma dos algarismos de 64, significa também que 64 não é divisível por 3. Então, 64 é divisível por 3? A resposta é 64 não é divisível por 3. E é isso, pessoal. Vocês vão se fundamentar nessa regrinha da divisibilidade por 3, tá? E na divisibilidade por 2 vocês vão também se fundamentar nessa regrinha aqui. Um número é divisível por 2 quando ele é par. Um número é divisível por 3, não confunda com os números ímpares, tá? Um número não é divisível por 3 quando ele é ímpar. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é também um número divisível por 3, tá? Eu também posso afirmar também que um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é múltiplo de 3, tá? Múltiplo é a mesma coisa que ser divisível, tá? Ou seja, a divisão é exata.
Aqui atividade 19, critérios de divisibilidade. Então a primeira questão aqui é, vocês vão pesquisar e explicar quando um número é divisível por 3. Então vocês vão colocar aqui, tá bom? A questão 2 é o seguinte. Aqui vocês vão marcar como verdadeiro ou falso, tá bom? 42 é divisível por 6, eu expliquei, né? Anteriormente, quando é que o número... para saber se um número é divisível por outro, o que que faz? Divide ele. Se a divisão for exata, então significa que esse número é divisível, tá? 30 é divisível por 5. Para saber se 30 é divisível por 5, divida 30 por 5. Se a divisão for exata, então 30 é divisível por 5. 8 é divisível por 32, então vocês vão observar aí, tá? 8 ele é menor do que 32. Eu posso dividir um número menor por um número maior, não é isso? Então vocês vão observar aí. Aqui vale também para as próximas alternativas, pessoal. Vocês, para saber se o número é divisível ou não, basta dividir. Lembrando que eu não expliquei todos os critérios de divisibilidade, expliquei apenas os critérios de divisibilidade por 2 e por 3, tá bom, pessoal? Para o vídeo não ficar muito longo, eu só expliquei os critérios de divisibilidade por 2 e por 3. Aí o que é que vocês vão fazer? Os números que, digamos, eu não expliquei os critérios, que são de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou os números que tiverem na alternativa 2, como o 6, o 5, o 7, o 8. Aí vocês, para saber se o número é divisível ou não, vocês basta dividir, tá bom? E a terceira questão, a partir da explicação dos critérios de divisibilidade por 2 e por 3, vocês vão identificar se 1911 ele é divisível por 2 ou por 3, tá bom? Descobrindo, vocês vão marcar a alternativa, tá? As alternativas, por exemplo, é divisível por 2? Sim ou não, vocês vão marcar. É divisível por 3? Sim ou não, vocês vão marcar. Então, vocês vão marcar a letra A e a letra B. Só que de acordo com o que é e o que não é, tá bom? Se for divisível por 2, marca sim. Se for divisível por 3, marca sim. Se não for, marca não. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. E boa sorte aí na atividade de vocês, tá bom?